Olá pessoal, tudo bom? Boa tarde. Vou aqui gravar mais uma aula aqui de JavaScript. Eu acho que fazer essas aulas, pelo menos por enquanto, de JavaScript por videoaulas vai ser um pouco melhor do que ao vivo. Haja vista que aqui eu consigo ir mais direto ao ponto, tá? E passar exercícios para vocês verem as aulas e fazer os exercícios na aula, acho que fica melhor. Então vamos lá, eu vou tratar com vocês nessa aula sobre condições e funções em Java. Já mostrei um pouquinho de funções para vocês e agora a gente vai tratar sobre condições dentro dessas funções, tá? Então a forma como eu atrelo uma função a um elemento dentro do HTML eu acabei de explicar para vocês, que é através desses eventos, onClick, onLoad, eventos de passar o mouse em cima ou não e assim por diante. Então aqui eu vou apagar o que está aqui dentro, tá? Desse projeto, eu vou tirar inclusive esse style daqui, tá? Eu não vou nem manter esse style aqui, vou tirar ele, que a gente vai criar um projeto do zero aqui, onde eu vou fazer algumas implementações com vocês. Então a primeira coisa que a gente vai aprender aqui é uma implementação falando de if, tá? Então eu vou fazer aqui com vocês um if dentro de JavaScript para a gente entender como isso daqui funciona. Então vejam só, primeira coisa então que eu vou fazer aqui, ó, é criar aqui então um H1. Então vou colocar aqui idades. Então vou fazer aqui um if e else para verificar dentro de uma caixinha se a pessoa é de maior ou de menor. Então vamos fazer aqui o seguinte, ó, insira, vou colocar assim, ó, insira sua idade, tá? E aqui dentro, aqui eu vou fazer uma caixinha então de entrada. Eu vou puxar aqui do lado e vou fazer uma caixa de entrada de texto, tá? Vou soltar aqui e vou colocar aqui então o que eu quero, tá? A idade é somente o tipo número, né? Então depois a gente vai mudar o type para number, como eu já mostrei para vocês. Mas vamos colocar aqui um nome então. Vou colocar txt idade, e sem valor inicial do tipo texto, ok. Então tá aqui, tá? E aqui eu vou mudar para number. Então number, pronto. Sem valor inicial, eu vou até apagar isso, eu vou colocar um id aqui. O id também vai chamar txt idade. Tá? Então os dois igual. Bom, agora aqui o que eu vou fazer? Eu vou colocar o resultado disso daqui em algum lugar. Eu gosto sempre de pôr numa div, tá? Então eu vou fazer assim, ó. Vou abrir aqui div, tá? E aqui eu vou dar um id para ela, que eu vou chamar id de resposta, né? De saída. Tá, então beleza, criei aqui a nossa interface, deixa eu executar aqui pra gente ver, virou uma interface bem simples, tá? Idades, insira a sua idade, tá? Ainda não e vou pôr aqui ainda um botão, né? Um botão para verificar essa idade. Então eu vou arrastar aqui um botão logo aqui em seguida que vai ser verificar. Bom, vou dar OK. É do tipo button. Tá? Beleza, input button verificar. Joia, deixa eu salvar aqui, voltar aqui e atualizar. Então vejam só, ficou aqui, né? Verificar. Joia, então qual que é o intuito do programa? Eu fazer um if else dentro do script que vai verificar se a idade informada é maior de 18 ou menor de 18. Então vamos lá. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui então o script, certo? Vou criar aqui o nosso script como eu já ensinei vocês. E vou criar aqui então uma função que vai fazer isso. Então vou chamar aqui um function que eu vou chamar de calcular, de verificar idade, tá? Desse jeito, certo? Tranquilo. Deixa eu colocar esse V aqui maiúsculo. E aqui é o seguinte, no nosso botão
o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um evento de clique. Então vou colocar um onClick com o evento verificar idade nele, certo? Só isso, tranquilo. E agora aqui dentro eu vou programar. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, como eu já disse para vocês, são criar variáveis e ligar essa variável à interface. Então eu vou fazer aqui, ó, var. A variável então vai ser a primeira, que é o txt, variável txt idade, que vai receber então uma ligação, tá? Um window document. Então aqui, ó, vamos fazer essa ligação. Um window, tá? Ponto document, tá? Ponto get element. Aí você pode fazer por ID, tá? E aqui txt idade. Então eu vou colocar aqui entre aspas simples, lembrando, txt idade. Então tá aqui ponto e vírgula, né? Então fiz essa ligação. Essa variável idade agora está ligada a esse elemento. Agora vamos fazer a outra variável, que é a variável de resposta, ligada também a um outro elemento. Aqui deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Se eu quiser omitir aqui o document, o window, eu posso pôr só document se eu quiser, tá? Ele vai funcionar perfeitamente, tanto é que eu vou fazer esse de baixo assim. .get element by id. E aqui eu vou colocar então res, certo? Que entre aspas simples. Aspas simples. Pronto, liguei os dois. Lembrando que eu posso omitir isso. Eu também poderia usar outro tipo, get element by name, get element by class ou elements, né? Ou query selector. Vocês que sabem, já expliquei isso nas outras aulas. Bom, agora aqui é o seguinte, tá? Uma vez feito isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar esse valor e guardar em uma variável. Então eu vou fazer o seguinte, vou declarar outra variável aqui, chamada valor, ou melhor, idade, certo? E essa idade ela vai receber o que está dentro desse txt idade. Então, de que forma eu vou fazer isso? Eu preciso converter ele para número, então eu vou usar number, tá? Vou usar então aqui o que a variável que eu já usei aqui em cima, tá? Ponto value, certo? Então isso daqui vai fazer a conversão para número. E agora aqui eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui um if, certo? Que vai fazer o seguinte, vai verificar a idade. Então idade maior que 18, né? Vai ver aqui então uma mensagem que vai aparecer na tela. Então o meu res, né, que é a minha div, vai escrever inner HTML. Então dentro do meu res em HTML eu vou escrever entre aspas simples, né? Vou pôr aqui um igual, entre aspas simples. Vou escrever em forma de parágrafo, que agora aqui é um HTML, tá? Então eu vou colocar um /p aqui. Vou escrever assim: você é de maior. Você é de maior, certo? Então tá aqui feito. Bom, já eu fiz isso. Agora eu vou salvar e vamos atualizar aqui para verificar. Então aqui eu vou colocar 19, vou verificar, você é de maior. Se eu colocar de 12 e mandar verificar, não muda nada, tá? Porque eu não programei aqui caso ele não seja de maior. Se eu atualizar, eu colocar 12, não aparece nada. Bom, então como é que eu faço aqui então para fazer o 12? Então eu vou fazer aqui o seguinte. Vou vir aqui no meu NetBeans e vou inserir aqui, ó, um else. Então é o else if comum que vocês já conhecem, tá? E agora aqui sim, eu vou fazer um res.inner
né, HTML. Vou colocar aqui um parágrafo. Vou copiar daqui de cima para ser mais rápido. Você é de menor. Você é menor de idade, aliás, vou colocar você é menor de idade. Bom, agora aqui é o seguinte, galera. Se eu testar, atualizar aqui, deixa eu ver se eu salvei. Salvei. Agora vamos colocar aqui, ó, 19, verificar, você é de maior. Colocar 12, verificar, você é menor de idade. Então, tranquilo, né? Essa situação aqui também funciona para ifs encadeados, né? If else, vários if else. Se eu quisesse tratar um pouco mais, eu ia colocar if idade, né, menor que 18, menor ou igual que 18. Aliás, eu posso aqui, na verdade, fica mais correto eu igualar, né, aqui com 18. E aqui menor que 18 e, né, usar o e comercial aqui, ó, 2 e's. Idade maior, por exemplo, que 12. E aí eu posso colocar aqui, ó, você é adolescente. Adolescente. E terminar aqui com um else, falando aqui, ó, não, caso contrário, não seja nenhum desse, o resto é que ele é uma criança. Então, posso também fazer isso aqui, ó. Você é uma criança. Uma criança. Certo? Então aqui eu vou salvar. Vou dar um Ctrl Shift F só para indentar o código. Vou salvar novamente. E vamos vir aqui para o nosso exemplo e vamos testar. Então aqui eu tenho 12, você é uma criança. 15, 14, você é adolescente. 33, você é de maior. Ou melhor, né? Vamos mudar aqui para adulto. Você é adulto. Adulto. Pronto. Né? Então aqui tá condições simples, né? Para ser feito exatamente igual vocês aprenderam em linguagem de programação C, tá? Quem tiver dúvida tem playlist aqui no canal de linguagem de programação C. Dá para dar uma olhadinha lá, tá? Inclusive, se você quiser escrever mais coisas aqui, ó, dentro do JavaScript para aparecer aqui no seu HTML, você pode ir colocando esse inner, né, res, e colocar aqui um ponto inner HTML e ficar colocando coisas. Então, por exemplo, eu poderia fazer aqui, ó, deixa eu tirar esse cara daqui, né, e colocar aqui então assim, ó, análise da idade. Análise da idade. 2, 3. E agora aqui, ó, se eu salvar, trazer para cá, atualizar, colocar 22, você é adulto. Deixa eu ver aqui por que não deu certo essa análise da idade. Deixa eu pensar. Ele não apareceu, ele verificou, ele chamou, fez o res. Acho que um está sobrepondo o outro. Deixa eu pôr aqui um BR, só para a gente testar. BR barra. Tá, vou salvar. Vamos verificar agora. 22, você é adulto. Por que ele não quer manter isso daqui escrito? Realmente é uma incógnita. Ele deveria escrever primeiro isso, depois o restante. Assim, já sei por quê. Ele está sobrepondo, né, uma string na outra. Então, se eu quisesse fazer com que esse cara aqui ele se ligasse a esse, eu deveria colocar aqui, na verdade, um mais, fazer uma concatenação. Então, quando eu quiser juntar as mensagens, eu coloco um mais, um igual, um mais igual, que aí ele concatena
esse escrito com esse e não sobrepõe. Então tá aí, né? Então se eu vier aqui agora e atualizar, vamos testar 22, análise da idade. Você é adulto, tá? Ficou com esse espaço por causa desse BR. Deixa eu tirar esse BR daqui, salvar e a gente atualizar lá e testar, né? Então, por exemplo, 33, análise da idade, você é adulto. Então aqui, ó, esse res.inner HTML ele sobrepõe um outro, a não ser que você faça concatene. É como se ele fosse escrevendo uma linha de HTML única, tá? Então tá aqui if else, tá? Com condições diferentes, inclusive. Agora aqui, aproveitando esse exemplo, eu vou falar para vocês sobre uma outra questão aqui, que são as condições de switch e case, tá? Então vou mostrar aqui para vocês, inclusive isso daí também, certo? Só me dá um segundo aqui. Deixa eu organizar aqui o meu material aqui. Então tá joia. Então pra gente ver o switch case, vamos lá, né? Eu vou fazer então aqui um exemplo diferente. Com o switch case eu tenho que colocar é que tá dando pau aqui no meu programa de gravação aqui. Pera aí. Isso, agora deu certo. Eu tenho que colocar aqui breaks para cada switch case. Eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos supor que ao invés de usar essa problemática aqui, eu use switch case para resolver esse problema aqui. Então, eu poderia colocar assim, né? Switch idade, né? 2 pontos. Aliás, não é 2 pontos, é só abre e fecha chaves, né? E aqui eu ia colocar a idade. É case, né? Case. Aí no caso idade for aqui no caso eu vou usar três idades pré-definidas, tá? For 12, então eu vou colocar aqui um inner HTML, onde eu vou colocar aqui, ó, um mais aqui, e vou colocar: você tem 12 anos. Você possui 12 anos. Se caso, aí aqui eu tenho que usar obrigatoriamente, né, quando eu uso switch case, eu tenho que usar break. Então break, né, que isso daqui é padrão da linguagem C. Aí é o seguinte, galera, eu posso usar outros cases. Por exemplo, vou usar para 20 anos aqui, tá? E aí você possui 20. E aqui eu vou usar um outro case que é para, sei lá, 55 anos. Aí a gente vai fazendo cases da forma como a gente achar melhor, tá? Lembrando que sempre é necessário usar o break, tá? Vamos fazer aqui um teste. Vou atualizar, colocar aqui 12, verificar, você possui 12. Vou colocar aqui 30, deixa eu ver lá as condições que eu já não me lembro mais. 20, né? Vou colocar aqui 20. Você possui 20. Vou colocar aqui 55, né? Aqui, ó, 55, você possui 55. Se eu colocar qualquer outra coisa, ele não faz nada. Então vamos definir aqui ainda um default. Então aqui, ó, junto eu vou colocar default. No default eu vou colocar um res e um break. Você possui outra idade.
outra idade. O que acontece com o default? Ele é uma condição que, se não se encaixar em nenhuma dessas, ele vai ser executado essa condição aqui, tá? Então eu posso vir aqui, atualizar, trazer para cá, ó, fazer aqui. Então, por exemplo, 22, ó, você possui outra idade. 20, você possui 20 anos, tá? Então está funcionando tranquilo. Então é outro caso aqui, switch case, exatamente igual na linguagem de programação C. Então é bem tranquilo. A única coisa que eu peço para vocês levarem em consideração aqui, se atentarem bastante, é para o res inner HTML. E o que esse res inner HTML faz? Ele escreve no HTML. Então ele faz com que essa saída aqui, ó, de script do JavaScript, ele se vire um código HTML que vai ser escrito nesse elemento, nesse res. Então, por isso, sem concatenar, ele ficava sobrepondo, porque toda vez que chamava, ele reescrevia. Então, quando eu concateno, as coisas ficam uma ligada à outra, porque é como se eu estivesse ligando essa frase nessa frase, ou nessa frase, ou nessa frase, ou nessa frase. Certo, galera? Tomando como base esse exemplo aqui, ó, a gente poderia ainda fazer o seguinte. Fazer um esquema aqui, por exemplo, alterar todo esse programa aqui para uma tabuada, então, e usar um laço de repetição, que eu poderia colocar tabuada e colocar aqui, ó, insira um valor, aí aqui, beleza, vou pôr um valor, continue igual aqui, ó, só vou mudar aqui o nome para calcular, gerar, e aqui para verificar, aqui eu vou deixar somente verificar e mudar o nome dessa função, tá? Aí aqui eu continuo tendo essas ligações, só que aqui agora, ao invés de usar um switch case, eu vou fazer diferente. Eu vou usar um laço de repetição. Eu não quero mais essa variável aqui, idade, vai ser uma variável valor, né? Valor, e aqui vai ser o txt idade. Aqui também eu vou mudar para valor, e aqui vai ser valor. Então estou adequando, né, meu sistema aqui para usar ele para um laço de repetição, certo? Então tá aqui valor. Agora aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um for, tá? Aqui dentro dessa forma, vou colocar aqui um i recebendo 0, ponto e vírgula, um i menor ou igual a 10, um i mais. Esse é o for comum que vocês já aprenderam aí. Preciso declarar essa variável i, então vou colocar aqui var i, né, ponto e vírgula. Agora aqui é o seguinte, eu vou trabalhar com essas condições, né? Eu vou gerar aqui então o meu código, tá? Então eu vou colocar aqui o meu res ponto inner HTML, e aqui dentro eu vou fazer os cálculos que eu quero. Então eu vou fazer aqui o seguinte, antes de entrar aqui eu vou gerar a tabuada dele. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui valor, vou colocar aqui, na verdade, eu vou criar uma nova variável aqui também, que eu vou chamar de resultado de cálculo. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui então, vou fazer a multiplicação entre um e outro. Então eu vou pegar o i, multiplicar pelo valor, né, que não vai ser mais txt idade, sim txt valor aqui, né? Eu vou pegar então o valor do i vezes o valor selecionado aqui, né, no caso, e vou multiplicar. Então eu vou fazer esse cálculo aqui. Então esse cara aqui vai ser o cálculo. Então o cálculo vai receber i
né, vezes valor. Ponto e vírgula, certo? Então, tranquilo. Agora, vejam só. Preciso escrever esse valor aqui no HTML. Então, vou vir aqui no inner HTML, vou colocar entre aspas. Res recebe, então... Deixa eu ver aqui só certinho para mim não fazer errado. Organizar aqui as minhas ideias aqui. Isso, então aqui ó, eu vou fazer essa concatenação. Aqui não tem isso, né? Na verdade aqui é assim. Então eu vou colocar aqui agora um mais, porque eu vou fazer com que ele se some. E vou colocar aqui entre parênteses a tabuada, que no caso eu vou só pôr um espaço em branco e vou concatenar com o cálculo. Vou dar um ponto e vírgula e vamos ver se isso daqui vai dar certo para gerar a nossa tabuada. Então vou vir aqui, ó, tabuada, insira um valor 2, gerar. Por enquanto não deu certo. Vamos descobrir o que é que está acontecendo aqui de errado na nossa lógica. Então vejam só, ele veio, ele fez todo o cálculo, gerou. Talvez o problema esteja aqui, provavelmente é isso, né, que deu problema. Então vamos lá, deixa eu fazer aqui, gerar, ó, tá dando problema também. Então a gente vai ter que dar uma olhada, ver o que está acontecendo aqui que está dando esse problema. Vamos lá, né? Vamos verificar com calma isso. Então fiz tudo aqui, montei, fiz a resposta, tá? Ele não gera nem o primeiro cálculo. Eu vou tentar fazer isso daqui fora. Então vou dar um Ctrl X aqui, vou colocar ele aqui. Continuo tendo a div res, continuo tendo o cálculo, vou salvar, vou trazer para cá, vou atualizar, vou clicar o 2 e vou gerar, nada. Então vamos verificar o que é que está dando de pau. Eu vou retornar aqui o outro código antigo, para a gente dar uma boa verificada o que é que está tendo aqui de errado. Então deixa lá naquele do if else, e a gente vai fazer algumas substituições com o próprio código em tela. Então vamos lá, né, voltar tudo como estava assim, né, isso, voltei demais, será uma idade, né, então tá aqui, desse jeito. Vamos pensar aqui então, beleza, ele fez o inner HTML, então a tabuada, vou colocar assim, ó, a tabuada beleza. Sem pensar em mudar o nome das variáveis, só pra gente pensar, eu vou só comentar esse cara aqui. Então eu vou pegar aqui, ó, fazer assim e vou fazer assim, ó, assim, tá? Comentei esse código, não vou usar ele. Então eu vou tentar pegar essa variável aqui, idade, e multiplicar por algo e fazer com que ele imprima. Então vamos lá, vou colocar aqui um for, certo? E for var i recebendo 0, ponto e vírgula, até i menor ou igual a 10, ponto e vírgula, até i mais. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar gerar essa tabuada. Então eu vou usar essa mesma ideia, eu vou fazer com que o res aqui, ó, vou dar um Ctrl C, vou vir para cá, receba agora de forma concatenada, igual a gente fez ali embaixo, o valor da tabuada. Então a tabuada e aqui eu vou tirar
resultado. Vou colocar assim, ó, resultado, né, desse jeito, e vou tentar tirar aqui desse P também. Vou concatenar, vou colocar ponto. Se não me engano era o ponto que fazia essa concatenação. E, né, e vezes res, vezes, no caso aqui, idade, certo? Desse jeito, Ctrl Shift F. Vamos tentar ver se dessa forma vai dar certo. Então vejam, vou atualizar, vou colocar o 2, verificar, NA, 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 NA. Então não deu. Agora vamos ver aqui o porquê. Talvez aqui sejam mais. Talvez falta fazer conversões. Como por exemplo, assim. Forçando aqui. Então vamos fazer testes. Resultado. Opa, deu certo, né? Só faltou pular linha aqui. Então eu posso fazer o seguinte. Eu posso colocar aqui no fim um BR. Então, ó. Aliás, fica melhor no início, né? No início esse BR. Para separar, então vamos colocar lá, ó, BR. Então tá aqui, ó. Vou salvar, trazer para cá, vou atualizar, vou colocar aqui. Opa, e agora, ó, para ficar um pouquinho mais bonitinho, para quem quiser, né, deixar mais bonitinho, poderia fazer assim, ó. Em vez de colocar resultado, fazer o seguinte, colocar aqui, ó, uma aspa simples, concatenar, abre duas aspas simples, concatena, e aqui você faz o seguinte, ó, você coloca, deixa eu organizar aqui para ficar bem certinho, o valor, né, que é o txt idade. Então você vai colocar aqui idade, né, que no caso aqui é o sinal de vezes, na verdade. Então você faz assim, ó, idade vezes i mais, aí aqui entre aspas simples é igual a isso. Então vai ficar o valor, né, que foi inserido, o símbolo de vezes. Deixa eu pôr aqui um espaço aqui e aqui para não ficar colado, aqui e aqui, concatenado a isso. Então vou salvar, vou trazer para cá, vou atualizar, colocar agora aqui um valor e olha só, foi criada a tabuada. Com base nisso, galera, que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês trabalhem alguns exercícios que eu vou deixar proposto aqui para vocês, e vocês vão me enviar isso até hoje meia-noite, tá? Que exercícios são esses? É uma lista que eu vou estar postando lá no Google Classroom. Então, para quem é meu aluno aí da faculdade, vai ver essa videoaula e vai baixar essa lista de lá e vai resolver. Na verdade, até hoje meia-noite não, eu vou deixar para vocês postarem até segunda-feira para mim, tá? Então entrem lá e vejam isso, certo? Qualquer dúvida estou à disposição. Eu acho muito melhor dar aula dessa forma, né? Acho que fica mais claro, mais tranquilo. Aqui você pode sim mudar o nome das variáveis, tá? É que deu aquele problema lá e eu resolvi refazer dessa forma para talvez ficar mais claro. Mas qualquer dúvida vocês me mandem. Baixa a lista, vai ter uns 10 exercícios e aí vocês me enviam, todos resolvidos em JavaScript, ok? Um abraço, galera, muito obrigado.